né? Efésios capítulo 3, eu não sei se podem colocar, já conseguem colocar aí? Consegue? Se conseguir, pode colocar. Efésios capítulo 3, o primeiro versículo, o verso 14, que é o primeiro versículo que nós vamos ler, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Segue. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse texto é muito profundo. Esse texto, ele nos leva a pensar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E que a vontade dele é que nós desfrutemos da vontade dele. Então, tudo que vem de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Agora, como que eu descubro a vontade de Deus? Talvez um dos maiores dilemas que eu recebo em gabinete pastoral é: o que fazer? O que Deus quer que eu faça? Qual é o meu propósito? Talvez é a sua maior pergunta todos os dias. Será que é isso que Deus quer que eu faça? Será que é esse caminho que Deus quer que eu leve? E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, na sua carta escrita a Éfeso, no capítulo 3, ele com uma motivação extraordinária. Ao longo da história da igreja, nós vamos ver a primeira igreja em Jerusalém, nós vamos ver a igreja na Antioquia da Síria, e nós vamos ver a igreja de Éfeso. A igreja de Jerusalém é um avanço, né, extraordinário como igreja, a igreja mãe. Depois a Antioquia da Síria também é uma igreja que ela avança na obra missionária, mas a igreja de Éfeso é uma igreja que ainda consegue avançar muito mais do que essas duas. Foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, depois por Timóteo, depois pelo apóstolo João. E essa igreja, ela é surpreendente, ela é extraordinária. Mas o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está orando, está se colocando diante de uma causa para que a igreja não se perca e desfrute de tudo que ela tem para desfrutar. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de igreja Lagoinha, não. Eu estou falando de igreja de Cristo. Quando eu falo de igreja de Cristo, eu não estou falando de igreja física, eu estou falando de igreja pessoas. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E por essa causa, qual causa? A causa do evangelho genuíno, a causa do evangelho verdadeiro, o apóstolo Paulo, ele se coloca de joelhos. Se você for no capítulo 1, verso 1, ou no capítulo 3, verso 1, você vai ver que neste momento que ele escreve essas palavras e que defende essa causa, ele estava preso. Vamos parar para pensar aqui. Ele tinha muita oração para fazer, não tinha, meu irmão? Senhor, me tira daqui. Senhor, me livra desse martírio. Senhor, me tira dessa prisão. Senhor, abre essas prisões. Senhor, eu não quero estar aqui. Ele podia estar revoltado.
Mas ele, dentro da prisão, ele se coloca diante de Deus, porque ele só sabia, ele tinha plena convicção de que só Deus poderia levar a igreja a viver o sobrenatural que Deus tinha para ela. E é interessante que Paulo estava preso, mas a sua relação com Deus não estava. Paulo entende, e é interessante que os judeus eles tinham o hábito de orar de pé, mas ali Paulo cria uma diferenciação e ora de joelhos, porque era uma causa nobre, era uma causa pura, uma causa que ia mudar a história do evangelho do Senhor Jesus. Porque quando nós entendemos o evangelho, quando nós entendemos a nossa causa, quando nós entendemos a intenção do coração de Deus aqui na terra, nós abraçamos essa causa. Nós oramos por essa causa, nós intensificamos essa causa. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele se coloca de joelho, enquanto todos os judeus oravam de pé. Ele pega aquela causa entre os judeus e os gentios e diz assim: não, aqui só há uma família. Essa família que está aqui é uma família que está ligada pelo amor de Jesus Cristo. E o que vai nos fazer avançar é uma causa, porque o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. E o apóstolo Paulo, nessa intensidade, nessa intensificação, ele fala: por esta causa, eu me ponho de joelhos perante o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantas demandas, diante de uma prisão, diante de uma realidade tão difícil, ele entende que ele de joelhos acessa tudo o que ele precisa acessar, independentemente de onde ele esteja. Ele entendeu que de joelhos ele tem acesso ao céu, que muitos homens de pé não têm. Ele entendeu que de joelhos ele tem acesso a um céu aberto, que homens de pé, que podem correr, podem andar e têm liberdade, não estão acessando. Ele compreendeu que de pé, de joelho, aquela causa era uma causa ganha, era uma verdade ganha. Agora, eu comecei perguntando: por que causa você está orando? Quais são as motivações das suas causas? Será que, ao fim, quando nós saímos daqui hoje, será que o nosso objetivo, será que a nossa causa vai ser diferente? Será que nós vamos continuar orando por aquilo que qualquer homem pode nos dar? Aquilo que os nossos braços podem alcançar? O apóstolo Paulo estava diante de uma causa que ele sabia que precisava do Senhor Jesus. No capítulo 1 ele fala de redenção, ele fala de salvação, ele fala de justificação, ele fala que nós temos tudo preparado, nós temos tudo disponível, nós temos acesso a tudo, mas nós não conseguimos acessar de outra forma a não ser através da oração, através de assumir a causa. E isso nós precisamos mudar a nossa cultura, nós precisamos mudar a nossa intensidade. Há muitas coisas, há muitas batalhas que nós nunca venceremos trabalhando, nós só venceremos orando. Existem batalhas que nós nunca venceremos, eu vou voltar a repetir, existem batalhas que nós nunca venceremos trabalhando, nós venceremos orando. Existem causas que nós nunca venceremos de pé, nós vamos vencer de joelhos. Existem portas que nós vamos acessar, que nunca será de pé, eu vou ter que ajoelhar para acessar ela. E existem pessoas que estão aqui, ó. Essa chave, ela não cabe aqui, ela só cabe aqui, ó. Ela só cabe quando você se ajoelha. Existem acessos que você tem, que é só de joelhos. E o apóstolo Paulo estava nos ensinando isso, estava ensinando aquele povo isso. E ele estava ensinando de forma tão poderosa, de forma tão eficiente, ao ponto dele ser o próprio a fazer. E depois ele diz assim: do qual toda a família, no céu e na terra, toma o nome. Ele estava ligando assim, ó. Todos,
o que nos liga. Ele diz que, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do Pai nosso. Ele está falando daquele Pai que é Pai da família da igreja, aquele que é Pai da família de Deus. Ah, pastor, mas a minha família, pelo amor de Deus, ainda nem conhece Jesus. Mas Jesus veio para que ela seja conhecida. Jesus veio para que ela conheça. Então, por essa causa, nós vamos apresentar o Pai, que é o Pai genuíno dessa família. Ele está falando, ainda que haja rejeição aqui na terra, ainda que a família aqui na terra esteja em luta, ainda que a família aqui na terra esteja militando, lá no céu ela vai triunfar. Ainda que aqui ela te rejeita, lá ela vai te abraçar. Porque o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é seu. Então ele está falando, por essa causa nós nos colocamos de joelho, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está falando de uma família que tem identidade. Atrás do seu bilhete de identidade tem o nome do seu? Quando você tem uma dificuldade, você liga para o seu? Quando você tem uma situação difícil e está caindo, você diz, pai, mãe. Verdade ou não é? Você tem uma identidade, você tem um porto seguro, você tem a quem recorrer. Às vezes nós temos uma facilidade muito grande em recorrer a pessoas fora da fé, fora da família da fé. E não temos facilidade em recorrer ao Pai, que é nosso, ao Pai nosso. Repare algo, nós precisamos olhar para essa cultura, nós precisamos olhar pela causa, nós precisamos olhar pela fonte. Nós precisamos olhar para a igreja, para a família de Deus que nós somos, e que tem um Pai. E aí logo a seguir ele diz assim, no verso 15, no verso 16... para que vos conceda, presta bastante atenção, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui ele está falando de algo muito interessante, para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória. Aqui nós estamos falando, e nós podemos entender, acerca dos atributos de Deus. Nós sabemos que os atributos de Deus, eles estão divididos em dois. Eles estão divididos nos comunicáveis e nos incomunicáveis. Nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ninguém é igual a Ele. Sabemos que Deus é eterno. Nós sabemos que essa glória que vai ser manifestada através das nossas vidas, através do homem interior, é através dos atributos comunicáveis. Ele diz que ele é amor, por isso nós devemos amar ao próximo. É um atributo comunicável. Ele diz que ele é misericordioso para conosco, portanto nós temos que ser misericordiosos para com os outros. Mas para que eu possa atingir esse plano de amor, esse plano de misericórdia, esse plano de perdão, esse plano de intensidade, eu preciso ser transformado, esse homem interior. E esse homem interior, ele só é transformado através de um relacionamento íntimo com o próprio Pai. Através de um relacionamento sincero, através de uma realidade simples de oração. A maioria dos problemas que nós temos, nós adquirimos de outros, porque nós nos relacionamos com outros. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha um amigo, que toda vez que ele falava, ele fazia assim. E teve uma semana que eu passei a semana toda com ele, e teve um dia que eu cheguei em casa e comecei a falar, minha mãe, que é isso, meu filho? Eu comecei a me tornar parecido com ele. Deixa seu filho junto com uma criança rebelde durante uma semana para você ver. Na outra semana seu filho está irreconhecível. Porque nós começamos a nos amoldar a quem nós temos intimidade, a quem nós temos relacionamento.
até algumas realidades que nós vivemos, de palavras, nós começamos. Agora, se nós temos um relacionamento com o Senhor para glorificar o nome dEle, repare algo, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com o poder do seu homem interior. Repare que nós não fomos criados para ser crentes fracos. Nós fomos criados para ser crentes fortes. Nós fomos criados para que o nosso homem interior seja uma realidade presente. Nós vemos a história da igreja em Atos, quando ela é revestida, quando o Espírito Santo endossa ela, quando o Espírito Santo entra nela, aquela igreja começou a vencer, aquela igreja começou a fazer, aquela igreja começou a ir, aquela igreja começou, quando eu falo igreja, eu não estou falando parede, estou falando pessoas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós fortalecemos o nosso espírito, nós fortalecemos o nosso homem interior. Sabe qual é que é o problema? É porque muitas das vezes nós temos o Espírito Santo residente, mas não temos ele como presidente das nossas vidas. E aí o homem interior, ele se corrompe. O homem interior, ele começa a viver o que ele não precisa viver. Ele começa a fazer o que ele não precisa fazer. Ele começa a viver realidades que ele não foi chamado para viver aquela realidade. E nós começamos a nos amoldar, por quê? Porque nós não temos o poder do Espírito Santo atuando em nós, porque esse poder ele gera santidade, esse poder ele gera verdade, esse poder ele gera amor, esse poder ele gera autoajuda, esse poder ele gera discernimento, esse poder ele gera entendimento, esse poder ele emana de nós, sai pela boca, sai pelos pensamentos, sai pela forma de estar, sai pela forma de abraçar. É nítido, meu irmão, quando você conhece uma pessoa que tem o Espírito Santo como presidente, não como residente. Esse negócio de ficar aí fazendo bagunça, eu respeito. Mas o que define um Espírito Santo presidente são ações, fruto do Espírito. Você pode fazer o barulho que você quiser, e Deus sabe o que você está fazendo, como você está fazendo, onde você está fazendo, mas se a sua vida não estiver pautada no fruto do Espírito, é uma fantochada. Existe um espírito residente, mas não existe um espírito presidente. Por quê? Porque ele não rege as suas atitudes, ele não molda as suas atitudes, ele não define quem você é, ele não tem leis para as suas mãos, para os seus olhos, para os seus ouvidos, para a sua mente. E o apóstolo Paulo está falando aqui, para que vos conceda segundo a glória das riquezas, e que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito do homem interior, no homem interior. Deus não está falando de uma capa, de uma roupa de crente. Você pode ser um mendigo por fora. Olha para não sei o que não. Mas quando você abre a boca, quando você tem uma atitude, existe um homem interior que demonstra Jesus Cristo, que demonstra uma realidade completamente diferente. E quando nós entendemos isso, então, repare que a causa do apóstolo Paulo, a causa que ele se coloca de joelho, a causa que ele toma estando preso, após ter passado por muitas lutas, perseguições, desafios, a causa que ele toma é a causa do Evangelho, a causa do homem transformado, a causa do homem regenerado, a valorização da cruz do Calvário. Eu volto a perguntar, o que tem te motivado a orar mesmo? É a sua mudança interior? Ou é as suas necessidades exteriores?
Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus é injusto? Então, se eu busco, em primeiro lugar, as coisas de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz que as demais coisas, elas são? Então, existem chaves que eu estou tentando, trabalhando, que eu vou conseguir orando. Para quem você está orando, por quem você está orando, para que você está orando, qual que é a sua motivação em orar? É ser um homem mais santo? Se eu iniciar aqui uma campanha, domingo que vem, todo dia, meia-noite, é só oração para quem quer ser mais santo. À 1h da manhã, para quem quer um carro. Às 2h da manhã, para quem quer uma casa. Às 3h da manhã, para quem quer um marido ou uma esposa. Esse horário vai estar fechado, tem que fechar a igreja. Às 4h da manhã, para quem, alguma coisa. Nós vemos nitidamente os nossos interesses sendo colocados. Agora, quando nós entendemos que quando nós dobramos o nosso joelho, para falar assim, papai, me faça ser mais parecido com você. Eu quero ter isso, eu preciso disso, mas eu preciso ser parecido. Eu preciso demonstrar, eu preciso viver, eu preciso tirar de mim todas aquelas mazelas que têm me feito pecar. E aí é interessante, olha só para você ver que interessante. No verso 17 ele fala, para quê? Por que esse homem interior, ele tem que ser transformado? Através do poder. Para que? O 18, coloca aí o 18. O 17, perdão. Coloca aí o 17. Então acompanhei. Ah, chegou. E assim, olha o que ele fala no 16. Volta lá no 16, por favor. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, homens fortes, mediante o seu espírito, no homem interior. Faça. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé. Habite. Esse termo aqui, você sabe que o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Então, existem algumas palavras que a gente precisa entender. Há duas formas de habitar num lugar. A primeira forma é, quando eu saio daqui e vou para alguma cidade, algum lugar que eu não tenha lá conhecido, eu habito aonde? Num hotel. Mas, quando eu vou para algum lugar e tenho lá casa, eu habito na minha residência. Qual que é a diferença de habitar no hotel e habitar na residência? No hotel, eu vou, passo a noite, arrumo a cama, limpo o quarto. Aqui a ideia é residência. Aqui a ideia é responsabilidade. Essa palavra habite aqui, habitar no hotel, no grego, tem a ver com paroikel. Mas não é o que está escrito aqui. O texto do apóstolo Paulo tem a ver com katoikel, que tem a ver com habitar como residência. E quando ele é habitado como residência, ele tem responsabilidades de limpeza, de tirar o que não presta, de colocar o que é bom, de eliminar. Ele está só hospedando ou está residindo? Ele está só hospedando ou está residindo? Porque, como é que eu sei a diferença de residência e de hospedagem? A hospedagem eu vou lá, durmo, e aí quando eu me levanto, né, eu deixo a cama toda desarrumada, porque senão não vai ter camareira para trabalhar. Não é verdade? A gente não tem essa preocupação, correto? Concorda comigo ou não? A gente não tem essa preocupação, porque já está tudo incluso no valor.
Agora, quando é residência, não, eu tenho responsabilidades. Então, quando o apóstolo Paulo diz, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, para que Cristo entre na vossa vida, para que Cristo habite em você e faça as mudanças que forem necessárias. E faça as mudanças que forem necessárias. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Jesus já tem as chaves todas aí? Ou tem alguma gaveta aí que Jesus ainda não tem acesso? Nessa noite ele te trouxe aqui para ter acesso a essa gaveta. Passa o código para ele. Não precisa passar para mim não, passa para ele. Passa para ele. Para que Cristo habite em vosso coração. A fim de que estando arraigados e fundamentados em amor. Pera aí, calma. Para que ele tem que ser residente? Quero trazer aqui uma característica de quando é residente e quando é hospedagem. Ele fala, coloca lá para mim o 18, por favor. É o 18? Não, o 17, o 17. O 17. A fim de que habite Cristo no vosso coração, já empreendemos o habitar, residência. No vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui o texto está usando duas figuras. Uma figura de árvore e uma figura de edifício, de prédio. A raiz, ela faz o que com a árvore? Traz sustentabilidade e estabilidade. O que o alicerce faz com o prédio? Sustentabilidade e estabilidade. Então, se Cristo está como residente, eu vou ter uma vida estabilizada, arraigada. Onde? Na palavra. Em Cristo. Essa precisa ser a nossa motivação de oração. Então, se você vê aquele crente que fica capengando, meu irmão, estabilidade, o vento vem, habite em Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados naquilo que vocês amam. Se a oração é pelo carro, você está amando quem? Agora, se a oração é para se apresentar a Ele, puro, santo, diferenciado, guardado, protegido, porque eu sei que se eu me apresento assim, as demais coisas elas são acrescentadas automaticamente. Há coisas que nós estamos procurando, trabalhando, e nós só vamos ganhar elas orando. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós começamos a viver algo sobrenatural. E às vezes, presta atenção, esse texto ele vai nos ensinar algumas coisas também. Às vezes nós olhamos para o poder do Espírito Santo, ou para esse poder, como algo só sobrenatural. Só houve poder lá no culto, porque eu vi fogo descer do céu, eu vi uma irmã tremendo. Esse poder chama-se poder de transformação. Tem gente que arrepia aqui fora, e lá fora não está nada mudado. Nossa oração é para que todos os dias nós possamos viver esse evangelho, nós possamos mudar essa realidade. Sabe, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O meu alvo é Jesus, o meu alvo é fazer a vontade dEle, o meu alvo é fazer a vontade do meu Pai, o meu alvo é avançar, é romper, é crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Verso 18, eu preciso avançar, porque senão a oração não dá tempo. 18,
para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Ou seja, o que nos estabiliza, o que nos traz estabilidade na vida cristã, é nós estarmos fundados, nós estarmos fundamentados e alicerçados no amor de Jesus, através de uma habitação interna. Essa é a nossa oração. Verso 18, para que possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Meu irmão, no verso 18, eu vou ter que explicar os dois ao mesmo tempo, eu não vou poder parar muito aqui. No verso 18 ele fala, para que seja capaz de compreender. No verso 19 ele fala, para que seja capaz de conhecer. Por que ele fala no 18 compreender e no 19 ele fala conhecer? Você já parou para pensar nisso? No verso 18 ele fala, no verso 1 ele fala compreender. No verso 19 ele fala conhecer. Primeiro, porque é impossível nós conhecermos quem é Jesus sem compreendermos o que Ele fez por mim e por você. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fala assim, tal maneira. Agora vira para esse irmão e pergunta assim, que tal maneira é essa? Me explica aí. Me explica, fala o que? Me explica. Me explica, explica aí. Que tal maneira é essa? Me explica. Não, me explica. Você está me perguntando, eu estou te perguntando. Ela está me enrolando aqui, eu estou perguntando para ela, ela está me perguntando de volta. De uma maneira que a gente não consegue mensurar. Você está entendendo? Então, quando nós entendemos que o amor de Deus é largo, o suficiente para incluir todas as pessoas. O amor de Deus é longo o suficiente para durar por toda a eternidade. O amor de Deus é profundo e suficiente para alcançar o pior pecador. O amor de Deus, ele é alto o suficiente para nos levar ao céu. Quando nós entendemos isso, quando nós conhecemos, quando nós compreendemos esse tamanho desse amor, nós começamos a conhecer Ele de forma prática. E aí, sabe aquele amigo que você manda mensagem para ele todo dia? Sabe aquele amigo que você quer ficar falando no telefone com ele? Sabe aquele amigo que você quer estar perto? Ai, que saudade, amigo. Vai lá em casa jantar hoje. Que saudade, amiga. Amiga! Minhas amigas. Sabe aquele amigo que você quer estar perto? Sabe aquele amigo que quando você fala de férias, você pensa nele? Sabe aquele amigo que quando você faz a melhor refeição, você pensa nele? Quando você conhece o amor de Jesus, é impossível você não querer se relacionar com Ele todos os dias da sua vida. É impossível você não querer saber o que Ele está contando. Deixa eu ver aqui em Salmos o que Ele está contando. Deixa eu ver aqui em Êxodo o que Ele está contando. Deixa eu ver aqui o que meu amigo está contando em Lucas. Deixa eu ver o que meu amigo está contando em Mateus. Deixa eu ver o que meu amigo vai falar comigo no culto de quarta-feira. Deixa eu ver o que meu amigo vai falar comigo no louvor que o Rafael está ministrando. Deixa eu ver o que o meu amigo vai falar com aquele irmão que me abraça. Você está entendendo? Porque nós compreendemos que a largura dele é muito, que a profundidade dele é tal, que a altura dele é suficiente para tudo que nós precisamos. Então nós começamos a querer nos relacionar com Ele cada vez mais. Nós queremos estar perto dEle, nós queremos estar aos pés dEle, nós queremos estar junto dEle, ouvindo Ele, sentindo Ele, percebendo Ele, porque nós compreendemos a dimensão da esfera do amor que Ele tem por nós. Sabe por que muitas pessoas
Você aprendeu, acabou de aprender agora. Sabe por que muitas pessoas não oram? Porque não conhecem esse amor ainda. Muitas pessoas não conhecem essa dimensão. Sabe que nós temos uma realidade que nós temos uma tendência a medir Deus por aquilo que os nossos olhos veem. Nós temos uma tendência a medir o nosso Deus por aquilo que as nossas mãos alcançam. Nós temos uma tendência a medir Deus por aquilo que os nossos pés alcançam. Nós temos uma tendência de medir Deus, mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, Ele é infinito. O nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus não tem outro igual a Ele. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está aqui com você agora, está lá na sua casa, está lá no seu emprego, está lá na sua escola, está lá com seu melhor amigo, com seus filhos, com seus pais. Ainda que você não tenha o controle da situação, o controle já está nas mãos dEle, através do poder de uma oração. Tomara que ninguém tenha, mas se você tiver um inimigo, esse inimigo, ele pode te impedir de tudo, mas ele não pode te impedir de você orar por ele. Um ateu, ele pode te impedir de tudo, mas ele não pode te impedir de orar por ele. O banco pode te limitar em tudo, mas ele não pode limitar a sua oração. As causas impossíveis na justiça podem limitar você, mas não pode limitar o poder de uma oração. Certa vez eu ouvi algo extraordinário, que um cristão de verdade, de joelho, ele enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um cristão de joelho, ele consegue compreender, ele consegue conhecer coisas que nenhum cientista consegue conhecer. Existem benefícios na oração, existem intencionalidades na oração, e nós precisamos entender que esse entendimento que é gerado em nós, para conhecer, compreender, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano. Nós estamos a falar de algo que nós não conseguimos explicar, mas nós conseguimos sentir. Eu não consigo explicar, mas eu consigo sentir, eu consigo viver, eu consigo ter essa intensidade, essa realidade, essa verdade. E quando nós compreendemos isso, tudo muda. E aí no verso 20 ele diz assim: ora, aquele que é capaz de fazer algumas coisas. Aquele que é capaz de fazer algumas coisas. Aquele que é capaz de fazer tudo. Tudo. Muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, quando nós nos dirigimos para Deus, mas aí ele fala, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós trabalha. O operador, ele faz o quê? Trabalha. Segundo o poder que em nós fica hospedado. Segundo o poder que em nós opera, aquele que é o operário dentro de nós, aquele que muda o que tem que ter mudar, aquele que nos dá as motivações que tem que nos dar, aquele que dá as intencionalidades que ele tem que dar, segundo o que em nós opera. E aí ele termina dizendo, a Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre e sempre. Amém. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que nós vamos viver para sempre, para exaltar o nome de Jesus. Nós vamos viver para sempre para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E ele está falando, não é só agora, gerações e gerações passarão, séculos e séculos passarão,
Mas o Deus que você serve, o Deus que você é amigo, o Deus que é seu pai, jamais passará. Jamais passará. Meus irmãos, se ele está dizendo que de geração em geração nós vamos exaltar e glorificar o nome dele, por que você ainda está sentado ainda? Por que você está sentado ainda? Se de gerações em gerações nós vamos ter que glorificar, se de séculos em séculos, por que você está parado ainda? Eu não entendi ainda, eu não estou entendendo que vocês estão parados ainda. Se é de séculos em séculos, se é de geração em geração, o que você está parado? Começa a adorar e glorificar o nome do Senhor, começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, opera em mim o seu poder, a sua glória, aquilo que for preciso. É o poder, tua é a glória. Diga para ele, diga para ele. Diga para ele: opera em mim. É o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos, onde você está? Existe uma causa, e a causa de Jesus foi entregar a sua vida por você, para que hoje você pudesse beneficiar, para que hoje você pudesse ser salvo. E nós sabemos que só há um mediador entre você e Deus, e ele se chama Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E nessa noite, nós vimos o apóstolo Paulo, ele tinha todas as motivações para poder orar pela sua prisão, para que fosse liberto. Ele podia orar pelas suas dificuldades, pelos seus dilemas, pelas suas lutas, pelo seu corpo cheio de mazelas, mas ele decidiu se colocar diante de Deus, diante do Pai, em favor de uma causa que se chama Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é capaz de demonstrar o amor, a fidelidade, a graça, a misericórdia sobre as nossas vidas. Mas nessa noite, eu gostaria de deixar aqui duas oportunidades muito simples. Duas oportunidades de motivação simples, Jesus. A primeira é, você que nunca disse sim para Jesus, e hoje você quer dizer, basta você levantar a sua mão, e essa é a sua motivação. Basta você levantar a sua mão, e essa é a sua motivação. Levante a sua mão bem alto, você quer dizer sim para Jesus. Ou talvez a segunda oportunidade que eu quero dar aqui, é para você que nunca disse sim para Jesus, mas você um dia disse sim, mas você se desconectou. E agora você quer renovar a sua aliança e a partir de novo, a partir de hoje, você viver uma nova realidade em Cristo Jesus. Basta você levantar a sua mão. Basta você levantar a sua mão direita assim. Levanta que eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Tem alguém com a mão levantada? Se tiver alguém com a mão levantada, levanta bem alto à direita, que eu preciso ver você. Muito bem, nós temos algumas mãos levantadas. Você que levantou a mão, pode vir aqui. Vem aqui à frente para o pastor orar por você. Vem cá, vem cá. Você que levantou a mão, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. É o reino
Se tiver mais alguém, pode vir. Você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer renovar a sua aliança e sair daqui hoje com as motivações certas, pode vir. Ainda dá tempo. Só mais essa oportunidade. Se não tem ninguém, nós vamos prosseguir. Olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Quantos anos você tem? Uau! Eu me revi em você agora. Eu com 11 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Houve desafios, houve lutas, mas uma coisa que eu tive sempre a certeza, foi que Jesus nunca me abandonou. Amém? E com você não vai ser diferente. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Vamos lá? Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu reconheço o Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego tudo que sou, tudo que tenho e tudo que o Senhor tem para mim nas Tuas mãos. Amém? Olha para mim aqui. A Bíblia diz que há uma festa no céu. Uma festa. Os anjos agora estão celebrando. E nós não poderíamos deixar os anjos celebrando sozinhos. Nós também preparamos uma festa para você. Eu não sabia, seus pais não sabiam, ninguém sabia. Mas Jesus sabia desse dia. A partir de hoje você tem 2 datas de nascimento. Você tem a data que você nasceu e a data que você entregou sua vida para Jesus. Então eu vou contar até 3. No 3 você vai virar para trás, pode ser? Vamos lá? No 3, hein? Não pode olhar para trás antes. Show? Então vamos lá. Quero festa, 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 festa. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, Leva os pais, leva os pais. em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Canta isso para esse irmão. Preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Uau, fantástico. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Amém? Que a partir de hoje o seu motivo de oração seja que o seu homem interior, ele seja mais parecido com Jesus todos os dias. Não se curve somente por necessidade, se curve por santidade e intensidade. Amém? Senhor Jesus, graças nós te damos, Pai, por este culto maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o seu nome foi exaltado, adorado, glorificado, a tua palavra foi pregada, Pai. Nós oramos, meu Deus, para que cada um de nós possamos, meu Deus, aprender, conhecer e compreender, Pai,
tudo aquilo que o Senhor é, tem e pode nas nossas vidas. E que todas as nossas motivações, elas sejam realinhadas para que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Pai. Nós apresentamos também aqueles irmãos que estão em casa, participando deste culto, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, Pai. Oramos também pelo momento de oração que nós iremos começar logo a seguir. Que o Senhor possa estar presente da mesma forma que esteve nesse culto. E que o Teu Espírito Santo seja uma realidade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Cumprimente pelo menos aí uns 10 irmãos e depois fique para a oração para nós continuarmos. E você que está em casa, que honra, que privilégio poder servir ao Senhor mais uma vez juntamente com você. Mas melhor do que estar aí é você estar aqui conosco. Portanto, eu te convido para estar conosco no próximo culto, sexta-feira. E também no domingo teremos às 8h30, 10 e 19 horas. Eu abençoo você, abençoo a sua casa e abençoo a sua família em nome de Jesus.